A gente já vai começar a nossa aula. Vou pedir para vocês anotarem as suas dúvidas para a gente poder também, para eu poder ajudar vocês no final, ok? Quem está no Zoom comigo, vai interagindo comigo aí no chat que eu estou de olho, tá bom? Bom, então vamos lá, vou compartilhar minha tela. Esse conteúdo que eu preparei, eu vou disponibilizar depois para a comunidade, tá? Juntamente com a gravação. E para você que é aqui do Instagram, que não conhece ainda a dinâmica da comunidade, nós temos uma comunidade fechada que abre turma todo evento. Então, a próxima turma nós vamos abrir agora no evento do dia 26 de maio. Então, se você tem curiosidade e quer também se desenvolver como empreendedora, já faça sua inscrição para o próximo evento, tá? Que vai ser agora dia 26 de maio e o link está na bio. Mas vamos lá, antes da gente falar de financeiro, eu preciso falar para vocês que financeiro, ele é mais sobre comportamento do que sobre matemática. Então, muitas vezes o empreendedor ele falha ali no financeiro dele, não é que ele não gosta de Excel ou ele não gosta de matemática, é porque realmente falta ali o comportamento e tudo bem, nós não somos condicionados a isso, nem na nossa infância trabalhar com dinheiro e muito menos no empreendedorismo. Então, essa questão da gestão financeira a gente sempre tem que lembrar que é uma questão também comportamental. Então, eu preciso analisar como eu me comporto com o dinheiro, com o meu financeiro, quais são os pensamentos que me vêm à mente quando falo de financeiro. Então, vamos lá. Antes de eu falar os passos, eu quero deixar aqui alguns insights que são valiosos para qualquer empreendedor. Primeiro insight que a gente tem que eu vejo nas reuniões, que eu, ao acompanhar alguns empresários e até microempreendedores, eu sempre ouço algumas questões assim, Yasmin, eu vou tentar. E nesse tentar, quem tenta não faz nada. Então, a gente tem que criar prioridade. Nós temos que criar ali o hábito de colocar também nas nossas agendas, nas nossas tarefas, a conciliação financeira, a organização financeira, porque se a gente for tentar, a gente nunca vai fazer, ok? Então, o primeiro insight faz sentido para vocês? Só me fala ok aí para a gente poder dar sequência. O segundo insight que eu quero deixar claro aqui, para qualquer pessoa que esteja me assistindo, tanto aqui no Instagram e as amadas que estão lá no Zoom, que faturamento não é salário e muito menos lucro. Então, muitas vezes, o empreendedor, o microempreendedor, ele leva aquele faturamento como, eu faturei X, então é lucro ou é salário, então vou fazer uma retirada proporcional àquela receita. E não, a gente tem que lembrar que faturamento não é receita, não é lucro e muito menos salário, ok? E para a gente poder finalizar, o que a gente tem que pôr em mente também sobre questões de custo e despesa. Isso são insights, tá, pessoal? Antes da gente começar os passos. A primeira questão, custo. Custo é tudo aquilo que vira receita. Então, muitas vezes a pessoa quer cortar todos os custos, mas aí ela deixa de fazer uma experiência boa para o cliente dela. Ou ela deixa o produto dela de uma forma mais inferior. Então, a gente tem que lembrar sempre que custo é tudo que me transforma, que me gera receita. Agora, despesa é o que deve ser cortado. Então, por isso que nós temos que ter noção do que é custo e do que é despesa, ok? Para quem é da comunidade, no dia 18 nós vamos ter uma aula também, além das ferramentas, a gente vai falar sobre precificação. Então, quando a gente fala de precificação e margem de lucro, a gente primeiro passo é a gente descobrir o que é custo
o que que envolve ali, o que me gera receita e quais são as despesas que eu posso cortar, ok? Quem está entrando aqui no Instagram, já manda essa live para os amigos, para as amigas, para que a gente possa aí gerar uma geração de empreendedoras lucrativas e que gerenciem o seu financeiro com maestria, ok? Até aqui, fez sentido para vocês? Posso ir para o primeiro passo? Para as meninas da comunidade que estão no Zoom, eu vou compartilhar minha tela. Eu só preciso que vocês me falem se eu estou indo rápido demais, se tá ok, para a gente dar sequência. Tá tudo ok? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com as meninas que estão lá no Zoom, que estão me acompanhando, que são da comunidade. Meninas, só me dá um ok se vocês é, estão vendo a minha tela, meu slide, por gentileza. Show de bola. Bom, então vamos lá. Para quem não está entendendo nada aqui no Instagram, eu estou com a comunidade no Zoom, tá? Porque nossas reuniões são tanto online quanto também presenciais, tá? Então vamos lá. O primeiro passo, que é um passo que eu não canso de falar para algumas empreendedoras que estavam lá na palestra do Rio Preto Shopping, vão lembrar, né, desse passo. Por quê? É separar suas finanças do pessoal, da empresa e do pessoal. A partir do momento que nós temos uma empresa ou nós temos ali um projeto, nasce na contabilidade, a gente tem que respeitar o princípio da entidade. O que é isso, Yasmin? A partir do momento, por isso que nós falamos pessoa física e pessoa jurídica. Porque quando a gente tem uma empresa ou a gente tem um projeto, nasce ali uma pessoa jurídica. E nós temos que separar as finanças, tá? O que que acontece muitas vezes? Por que que eu não consigo ver se eu tenho lucro? Por que que eu não consigo separar o que realmente é minha margem de lucro? Eu não tenho ali. Vocês já tiveram a sensação, tipo, trabalho, trabalho e não vejo dinheiro, não vejo qual é o meu resultado? Então, essa sensação, ela vem por causa da mistura de pessoa física, pessoa jurídica. Então, fatura ali, faz o faturamento e a mesmo cartão você usa para pagar fornecedor e também fazer suas compras pessoais. E eu entendo que isso é natural, acontece, mas chega num momento, se você não separar, você vai ter grandes problemas. Ah, Yasmin, mas eu não tenho CNPJ, eu não tenho uma conta, né, para fazer uma conta jurídica no banco. Não tem problema, cria uma conta no digital, tá? Alguns bancos, por exemplo, Cora não, perdão, porque é só CNPJ. Mas abre contas Inter, Nubank, no seu CPF, onde você vai centralizar o recebimento dos seus PIX, a questão da maquininha de cartão também, todas as suas despesas também do seu negócio você vai pagar com aquela conta. E as minhas retiradas, né? E o meu salário, o meu prolabore? Você vai fazer transferências para sua conta pessoa física. Então, vai ter uma conta pessoa jurídica, mesmo se você tem CNPJ ou não, nós vamos colocar ali uma conta para você centralizar tanto os seus recebimentos quanto as suas despesas, ok? Bom, já fazendo isso, você vai ter já um grande avanço no financeiro, porque você vai começar a centralizar, a separar, e aí a gente entra no segundo passo, que é registre as suas movimentações. Yasmin, eu tenho dificuldade para fazer os meus registros. Lembra que eu falei para vocês na questão lá do início da aula que o primeiro passo no financeiro é comportamental? Eu tenho que querer, eu tenho que ter aquilo ali como prioridade. Por que que a gente não dá prioridade para o financeiro? Por que que a gente não faz? Porque você não coloca ali nas suas tarefas como um dever, como algo que você tem que fazer para a sua empresa. Então, você tem que ter ali na sua agenda um tempo reservado para você fazer os registros das suas finanças, tá?
Para quem é da comunidade, algumas meninas já receberam o nosso fluxo de caixa, outras não, porque a gente fez a nossa reunião individual e nós identificamos a necessidade mais emergencial, né, de cada uma, e algumas já receberam esse fluxo de caixa. Falam para mim se quem que já está preenchendo, eu sei, por exemplo, a Joyce já preenche, né, que já fazia a consultoria, e outras meninas ainda não fazem, tá? Mas eu vou disponibilizar porque não fazia sentido agora eu disponibilizar para algumas meninas, por quê? Porque a gente trabalha 5 pilares: planejamento, marketing, e vendas, gestão financeira, gestão de tempo e também atendimento ao cliente. Algumas das meninas precisavam focar mais em marketing, mais em planejamento agora. Então, não fazia sentido eu colocar uma sobrecarga no financeiro, sendo que vocês iriam se frustrar, tá? A Jéssica está comentando aqui que a planilha é maravilhosa. Realmente é uma planilha muito objetiva, simples, que não tem muito lenga-lenga, né? É o básico que funciona, que é um princípio que eu levo para tudo. Faça o básico já, que vai resolver. O básico bem feito já resolve muita coisa. Então, para quem ainda não registra as finanças e é da comunidade, eu vou passar essa planilha para vocês ainda hoje. A Andressa falou: este mês comecei a separar as duas contas e quero começar a fazer a planilha também. Isso aí, Andressa, bora registrar esse financeiro, mudar a história do seu negócio. Só repassando aqui para quem é da comunidade, para quem está no Instagram, eu estou com as meninas no Zoom, então eu estou compartilhando minha tela. Então vamos lá. Aqui, o primeiro passo desse fluxo de caixa é a gente fazer a atualização do plano de contas. Por que, Yasmin? Por que eu tenho que ter um plano de contas? Para você classificar os seus lançamentos. Então, aqui na parte inferior, nós temos as abinhas dos meses, né? Onde vocês fazem os lançamentos, tá? Então, aqui a gente faz o lançamento. E aí, depois, aqui no relatório, a gente vai identificar as receitas, né? E também as despesas, ok? Então, por isso que a gente tem que classificar antes ali, fazer o plano de contas, e depois no lançamento a gente classifica para depois a gente ter um resultado, ter uma visão ampla, né, dos lançamentos. Por que eu não posso fazer meu registro no caderno? Você pode fazer o registro no caderno, nada te impede. Mas depois, para você fazer uma análise de crescimento ou uma análise mais assertiva, você não consegue com o caderno. Por quê? Você vai ter que ir lá, vamos supor que você pega uma folha por mês. Então, você está no mês de agosto, você quer saber quanto que o seu faturamento cresceu relativo a março. Então, você tem que voltar e ficar folheando o caderno, e ali não vai ser muito assertivo. Você não vai conseguir ter uma visão clara das suas finanças, né? Do seu financeiro. Então, por isso que a gente sempre fala que, por mais que não tenho condições de ter um sistema, o ideal seria que todo mundo tivesse um sistema. Mas, enquanto você não tem condições de ter um sistema, faça no Excel, ok? Faça o seu melhor dentro das suas condições. Então, a planilha, o fluxo de caixa, eu vou mandar lá, né, no nosso grupo da comunidade para que vocês comecem a fazer os registros de vocês. Para quem não é aqui da comunidade, você que está me assistindo no Instagram, se você quer fazer parte da comunidade e ter acesso à planilha, você precisa participar do nosso evento que vai acontecer o próximo no dia 26, beleza? Bom, meninas, até aqui, ok? Os registros precisam ser realizados e esse é o próximo passo é a gente definir objetivos claros, tá? Se vocês aí que estão me assistindo no Zoom puderem ir anotando, tá? Porque agora é um exercício para a gente poder pensar em objetivos financeiros. Por que eu não consigo conquistar nada? Você já teve a sensação de falar assim: poxa, eu trabalho tanto, mas eu não viajo. Poxa, eu queria tanto trocar meu ar-condicionado e não consigo. Poxa, eu sempre
quis um equipamento X para atender melhor minhas clientes. Ou eu quis trocar de carro. Por que que a gente não... Por que que geralmente isso fica para trás, né? Porque vem outras questões, vem emergência, e a gente não trabalha com objetivos financeiros dentro de um orçamento. Então, o terceiro passo é para que você possa definir os seus objetivos financeiros. Então, tem ali exemplos, eu estou colocando aqui alguns exemplos. Tem objetivos financeiros, tanto pessoal quanto profissional. A sua empresa tem que ter metas para poder ter crescimento e conquista. Quem não tem objetivos definidos nunca vai conquistar nada, ou às vezes vai conquistar, mas vai ser em condições que não sejam apropriadas, ou às vezes vai entrar no endividamento. Eu vou falar sobre dívida com o pessoal da comunidade, porque é o oitavo passo, se eu não me engano. Então, a gente sempre tem que pensar no presente, mas também projetando o futuro. Por quê, Yasmin? Quando você define esses objetivos e você tem ali um orçamento, que é o nosso quarto passo, tá? O que que é um orçamento? É a minha projeção. É aquilo que eu quero tanto projetar de faturamento, quanto eu quero projetar de despesas. Porque, por exemplo, Yasmin, mas então eu consigo projetar quanto eu vou lucrar no ano, ou no trimestre, ou no semestre? Consegue. Por quê? Por que que a gente geralmente fica condicionado a sempre nessa forma passiva? Vai acontecendo as coisas e a gente vai agindo de uma forma freestyle. Quando a gente tem um orçamento definido, então o que que é esse orçamento? Olha, vamos projetar quanto que eu quero faturar por mês. Se eu quero, vamos supor, se eu sou uma esteticista, meu ticket médio é R$ 150 e eu quero faturar 6.000 no mês, eu preciso fazer 40 procedimentos no mês. Então, é algo acessível, onde eu consigo ter uma visão do aonde eu quero chegar. Quando eu projeto quanto eu quero faturar, eu vou fazer o meu planejamento de marketing. Por isso que muitas vezes a gente fica patinando no marketing, ou a gente patina na questão do propósito de como trabalhar naquele, não estou faturando. Mas por quê? Eu não sei quanto que eu quero faturar. Eu não tenho meta de esforço para atingir aquela meta de faturamento. Então, o primeiro passo do orçamento, e para quem está no Zoom, vai ver agora uma planilha de orçamento, tá? Que eu vou disponibilizar também. Por quê? O orçamento é o nosso mapa, é para a gente se direcionar para onde a gente vai. Então, eu vou projetar que eu quero faturar 6.000 no mês. Eu quero ali pagar, vou projetar o tanto que eu vou pagar de aluguel, o tanto que eu vou pagar de telefone, o tanto que eu vou pagar de fornecedor, o tanto que eu vou pagar de marketing. Porque que muitas vezes, eu quero contratar um marketing ou social media, mas eu não consigo. Porque às vezes você não projetou isso numa questão de previsão de como vai ser o seu futuro. No orçamento, a gente está falando do futuro, tá? Então, orçamentos, a gente tem que sempre começar o ano analisando, projetando o ano, ou fazendo projeções trimestrais. Para quem participou da nossa aula presencial da comunidade, é, em março, eu falei sobre a questão de ter resultados no trimestre, que é baseado, é um método baseado no livro Um Ano em 12 Semanas. Lá você fraciona todo o seu planejamento anual em trimestres e trabalha naquele trimestre para obter os resultados que você planejou. Então, por exemplo, a minha meta é faturar 12.000 no trimestre, então eu tenho que trabalhar 4.000 no mês. Então, é a gente ter essa visão do que a gente quer no financeiro. Porque muitas vezes, por que que a gente fica, vou vivendo, vou fazendo sem direcionamento e a gente não tem resultado depois, tá? Então, primeiro passo, defina ali quanto que você quer ganhar. Yasmin, mas como assim quanto eu quero ganhar?
Então começa inverso. Quanto que você vai pagar de aluguel da sua sala? Quanto que você gasta de telefone por mês? Quanto que você gasta de internet, de marketing, de copa, de seguro-responsabilidade? Ah, quanto que você gasta de mimo para dar para os seus clientes? Ah, de sacolinha, de embalagem. Então projeta, no mês eu gasto ali só de brinde R$ 200. Então você vai projetar. Então, você vai ter noção de que ali no ano você vai gastar só de brindes R$ 2.400. Então, a gente tem que pensar no mês, mas a gente tem que sempre projetar pensando no resultado final. Algo que a gente geralmente esquece é que o nosso dever como empreendedora, como empresária, é lucrar. Então, por isso que eu comecei aqui nossa aula falando que despesa deve ser cortada, custo gera receita. Então, cuidado com essa questão, tem que cortar os custos. Calma, não é todo o custo que precisa ser cortado, e sim as despesas que precisam ser analisadas, tá? Então, o orçamento é para a gente fazer projeções. Eu quero perguntar para as meninas da comunidade que estão olhando a planilha se tá ok. Depois, lembrando que eu finalizando aqui no. Perdão, gente. Eu finalizando aqui no Instagram, a gente vai para tirar dúvidas no Zoom, tá bom? Então, o orçamento é algo que vai ser um norte, por isso que a gente tem que projetar quanto que a gente quer faturar no ano, e baseado nisso, né, no quanto que a gente quer faturar, no quanto que a gente quer gastar, a gente faz as nossas ações de marketing, a gente faz as nossas ações de gestão. Será que eu não preciso contratar uma pessoa para aumentar o meu potencial operacional? Ou não? Não, eu preciso cortar um colaborador porque eu não tenho necessidade de ter um colaborador. Então, a gente sempre no orçamento vai ter o direcionamento. E também para a gente poder se vai ser até chato eu falar isso, mas a gente se blindar de tendências ou vendas que a gente não quer. Então, por exemplo, esse ano eu e o Juliano projetou que nós sairíamos na revista. Então, a gente projetou que nós vamos sair 4 vezes esse ano. Então, a gente se organizou. O pessoal da revista, logicamente, porque o produto deles é muito bom, e um beijo para a nova versão, eles vão querer me oferecer 12 meses, né? Ou pacote anual, ou pacote semestral. Só que aí eu tenho que olhar como empreendedora o que está no meu planejamento, o que eu projetei para mim. Eu tenho condições de fechar 4 meses, então vou negociar 4 meses, ok? Então, o orçamento é o direcionamento, é para onde você vai, qual é o seu orçamento, qual é o tanto que você quer faturar, o tanto de custos que você quer ter e despesas para que você possa manter a sua empresa em pé, tá? Então, o orçamento serve como direcionamento, tá? Deixa eu voltar então aqui. Você que está entrando no Instagram, estou aqui com o pessoal da comunidade no Zoom. É, a gente está falando sobre algumas planilhas, sobre alguns passos para que a gente possa gerenciar o nosso financeiro. Lembrando que aqui eu vou falar de 5 passos e lá na comunidade eu vou falar sobre 10 passos. Bom, falei o quarto passo, que é criar um orçamento, e a gente vai avançar agora. O próximo passo, o quinto passo, é a gente analisar friamente, tá? E isso dói às vezes, porque a gente tem que analisar a nossa situação atual e quanto realmente a gente precisa ter de retirada. Yasmin, mas eu trabalho tanto, eu mereço retirar 10 mil da minha empresa. Mas será que a sua empresa tem condições de te pagar os 10 mil? Será que a tua empresa tem condições de você comprar um sapato novo com o cartão da empresa? As meninas sabem da comunidade que eu sempre falo, não pode sua própria empresa. Tenha consciência do que você pode gastar. E por que que a gente não sabe fazer retirada apropriada? Uma, porque a gente não tem clareza nenhuma, a gente não registra nada. E dois, porque a gente não tem organização de gestão financeira pessoal. Para algumas meninas da comunidade, eu já passei o orçamento de pessoa física. O que que é isso?
É uma planilha para você gerir os seus custos da sua casa, de quanto que você precisa para sobreviver. Ah, Yasmin, eu não faço ideia. Então, senta lá com a pessoa que você vive, com o mozão, senta lá e vamos fazer um alinhamento. Ó, quais são as nossas contas fixas, né? Quanto que a gente gasta para sair por mês? Isso eu estou falando porque tem que estar no orçamento. Você precisa ter um dinheiro reservado para lazer, para você ir no salão, para você fazer o cabelo, para você poder comprar roupa para o seu filho. Então, a gente precisa primeiro identificar o que a gente precisa para sobreviver. Isso vai ser um grande fator decisivo para você trabalhar o seu financeiro da sua empresa. Porque a partir do momento que eu sei, opa, eu preciso de pelo menos 4.000 para sobreviver. E a minha empresa tem mais 2.000 de custo, tá? De despesa e custo. Então, tem ali 6.000. Então, menos de 6.000 eu não posso ficar sem faturar. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Por isso que a gente não toma as decisões com assertividade, porque falta clareza. Lembra que no começo eu falei para vocês que financeiro é mais sobre comportamento e sobre ações do que sobre Excel e matemática? É a gente se organizar e é algo que também a gente tem que lembrar o seguinte: é, financeiro é igual, eu sempre faço esse comparativo. Sabe quando você está acima do peso e você não quer é, subir na balança, porque você fala, puxa, vai me chatear. Muita gente foge do financeiro porque fica naquele sentimento, poxa, eu tô no vermelho, eu tô sem dinheiro, eu tô, enfim, não vou falar todas as palavras que me veio na cabeça. Porque a gente foge, porque incomoda. Mas a gente tem que se incomodar às vezes. A gente tem que fazer as tarefas chatas. Então, por isso, empreender é legal, você gosta de vender, você gosta de oferecer o seu produto, mas a gente esquece que tem a parte burocrática. Todo negócio de sucesso tem que ter financeiro, senão ele morre. Então, o quinto passo é a gente analisar também a nossa parte física, né? Lembra lá que eu falei para vocês, a partir do momento que a gente tem um projeto, uma empresa, nasce uma entidade. Então, você tem uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Ambas precisam ser analisadas e cuidadas, tá? Senão, automaticamente, uma vai prejudicar a outra, tá? Então, tenha o cuidado de fazer o seu financeiro pessoal também, para que você não roube a sua empresa quando ela tiver caixa, tá? Bom, pessoal, cheguei no quinto passo, foi bem rapidinho aqui no Instagram. O objetivo é que poder compartilhar também um pouco do que a gente fala aqui dentro da comunidade. Se vocês gostaram do conteúdo, já compartilha com as amigas. Lembrando que no dia 26 de maio nós vamos ter o nosso evento de imersão e lá nós vamos falar de 5 passos. Além do financeiro, nós vamos falar de produtividade, nós vamos falar de planejamento estratégico, de atendimento e de marketing e vendas. Então, conto com a sua participação. O link está na bio, já corre lá, porque agora eu vou continuar com a comunidade, os restantes dos passos e vou mostrar para elas algumas ferramentas também. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Bom, gente, agora sou só de vocês. Deixa eu voltar aqui, apagar essa luz para mim poder voltar com vocês. Meninas, até aqui, ok? Tá fazendo sentido para vocês? Já pegaram alguns insights? Tá. Ok, então, vamos seguir. Aqui eu tô falando de orçamento. Vocês vão receber essa planilha, tá? Então, não fica assustado, Andressa.
é pro seu bem, faz parte, tá? Uhum. Então vamos lá. A gente vai ter aqui, então, vocês vão receber o fluxo de caixa, tá? Vocês vão receber o orçamento, só para repassar aqui, porque foi rapidinho, porque eu estava falando lá no Instagram. Então vamos lá, vamos repassar aqui, rapidão, tá? Então, primeiro passo, separou as finanças, separou lá as contas, né? Tem agora uma conta só para minha pessoa, para o meu projeto, para o meu CNPJ, para minha empresa. Depois, já faça, comece a fazer os registros lá no fluxo de caixa, tá? Então, se vocês vão pegar o fluxo de caixa de vocês, ou se você já usa algum software, eu sei que tem pessoas aqui que já utilizam ferramentas mais robustas, né? Então, analise como está o seu plano de contas e faça os lançamentos. Reserve na sua agenda ali um tempinho para você fazer os registros. Vocês vão ver que isso aqui muda a vida da gente, tá? Já vai te dar uma visão muito ampla do negócio de vocês. Beleza, fiz meu fluxo de caixa, já vou reservar ali então uns minutinhos. E também vocês já vão projetar o próximo semestre de vocês. Então, defina ali, perdão, defina os objetivos. Como que você quer terminar ali o final do ano? Quais são os seus objetivos financeiros? De conquista, de lucro? Tenha metas, tá? E depois a gente passa aqui para o orçamento, que o orçamento vai ser o nosso direcionamento. Então, você vai projetar quais vão ser os seus custos, quanto que você isso é muito praticado em empresas grandes e muitos pequenos não fazem. E isso é o que muda o jogo. Por quê? Você já deve ter vivenciado isso. Por exemplo, alguém já fez algum orçamento, principalmente as meninas que fazem doce, ou enfim. Geralmente a pessoa te faz pede um orçamento e fala assim, calma aí, deixa eu analisar se cabe aqui no meu financeiro. Porque a pessoa tem quanto ela vai gastar de marketing, quanto que ela vai gastar de mimo, quanto que ela vai gastar, né, de questões de embalagem. Então, ela projeta ali, ó, para mim fazer uma receita tal, eu preciso pelo menos ter X de estoque, tá? Até aqui, eu vou mandar essa planilha, lembrando, gente, eu vou passar as planilhas, analisem com calma, tá? Vão tirando as dúvidas comigo no particular, cada uma, abre a planilha. Olha, o primeiro passo é fazer o plano de contas, tá? Do fluxo de caixa, depois o orçamento de vocês. O orçamento é essencial, tá? Para que vocês possam ter um direcionamento do resultado de vocês. E o orçamento pessoa física também. Então, vocês vão pegar a planilhinha, opa, quanto que eu gasto aqui de financiamento? Quanto que eu gasto de escola? Quanto que eu gasto de supermercado? Nossa, Yasmin, tudo isso? É, tudo isso. Porque você precisa ter uma noção. Se, enfim, dá algo muito ruim, Deus me livre, não vai acontecer com ninguém, mas se acontecer algo muito ruim, como que você vai se projetar? Como que você vai resolver a sua situação, tá? Você precisa ter esse dado. E também ele é um gatilho, ele é um motivacional para você tomar as decisões e trabalhar na sua pessoa jurídica, tá? Aqui, beleza. Agora a gente vai continuar no sexto passo, tá? O sexto passo, para que qualquer tipo de comércio tenha um controle de estoque. Ai, Yasmin, eu preciso ter uma ferramenta gigante que calcula o, o, o CMV, o meu custo de mercadoria. Calma, começa pelo básico. Registra quantas peças você tem de cada um, quantidade de cada um, o preço estimado de cada peça, para que você possa ter um controle mínimo que seja de quanto que você tem de dinheiro. Por quê? Estoque é dinheiro parado. Então, isso também vai te decidir a sua lista de compras, o que você precisa repor, que está faltando. A questão do estoque também, para quem é prestador de serviço, isso não funciona muito bem.
Mas a gente precisa analisar, por exemplo, o que que eu faria? Estoque para que esse serviço não funcione. Mas se tem alguma coisa ali que você usa na sua prestação de serviço, por exemplo, as meninas que fazem extensão de cílios, eu preciso saber quanto de insumo eu tenho, quanto de cola eu tenho, quanto de esmalte eu tenho, quanto que eu tenho de cada coisa que eu vou utilizar na minha prestação de serviço. Então, você precisa ter ali, por quê? Tem tudo a ver com a questão que eu vou falar para vocês também aqui no passo, sobre compras. Você precisa saber o que você tem, para você não fazer compras desnecessárias, para que você não tome decisão. Teve algumas meninas que no plano de ação a gente fez ali. Você só vai comprar com lista de compra. Por quê? Às vezes trabalhar gatilhos ali, por exemplo, você sempre vai, a Carol depois vai assistir, ela vai falar, a Carol, dentista. Eu até brinquei com ela no Instagram esses dias. Porque, por exemplo, ela vai lá na parte de dentista lá da loja, que eu esqueci o nome. Aí agora tá na moda, sai a luva verde, a luva roxa, a luva preta, a luva azul. Ela quer todas as cores. Ela precisa de todas as cores? Até falei, Carol, tem aí 4, 5 cores, mas não precisa ter o arco-íris todo de luva, porque o vendedor vai te oferecer. Então, a gente precisa ter um estoque de insumos também, tá? E isso é muito necessário para que a gente. Isso aqui vai impactar diretamente no teu resultado, tá? O sétimo passo é negociar com fornecedores. Ah, Yasmin, como assim negociar com fornecedores? Eu só trabalho com fornecedor grande que não tem negociação. Mas às vezes tenta negociar prazos. Lembra que a gente está falando sobre que a gente está fazendo lá o fluxo de caixa? Qual é o pico de dias que tem mais recebimento e você tem fluidez de caixa? Então, tente negociar o vencimento dos seus fornecedores aquelas datas que você tem fluidez de caixa. Vou dar um exemplo particular nosso aqui. Por exemplo, eu tenho clientes que pagam dia 10 e dia 20. Então, os meus vencimentos dos meus fornecedores, tirando, lógico, folha de pagamento, que aí não tem negociação, eu tento negociar sempre com os meus fornecedores, entre o dia 10 e o dia 20, porque eu sei que ali vai ter fluidez de caixa. Eu não posso ter conta no final do mês, porque eu tenho folha de pagamento depois no começo do mês. Então, sempre pense, por isso que a gente tem que registrar. Se a gente não registra, a gente não consegue analisar quais são as datas melhores para negociar com meus fornecedores. Tem sentido para vocês até aqui? Lembrando que a aula de hoje, gente, é, eu trouxe aqui insights. Vai ter coisas que você vai falar assim, nossa, Yasmin, mas isso aqui eu sei, mas você faz? Que eu quero que vocês entendam que microações e microtarefas é o que impacta no resultado final. Se a gente não levar na prática algumas questões que eu estou trazendo aqui, vocês vão ver que no dia a dia não vai fechar a conta, tá? Até aqui, só mandei no chat para mim saber que eu não estou sozinha. Não me abandonem. Se tá ok, se posso seguir. Então, bora lá. Depois a gente vai abrir a câmera, eu quero ver o rostinho de vocês para a gente trocar uma ideia, tá bom? Bom, depois a gente vai para o oitavo passo, que é dívidas. Gente, dívidas. Eu sei que cada um é algo que gera muita frustração, muita ansiedade, e todo mundo está sujeito a acontecer, tá? Por quê? A Priscila tá tudo lindo. Na hora de pôr em prática, a gente chora. É a hora que a gente chora e a mãe não vê. Não, Pri, mas bora colocar em prática, hein? Quero ver você ricaça, milionária, tá? Bom, esse oitavo passo é algo que a gente tem que conversar.
talvez não faça sentido para algumas pessoas e para outras façam muito sentido. Todo mundo está sujeito a ter dívidas, tá? Porque dívidas não é só inadimplência, mas também pode acontecer alguma coisa ruim, tá? E aquela pessoa ter ali alguma. A gente viu, por exemplo, a questão. Deixa eu ver aqui, ó, avanço. Estou precisando de uma assistente de escritório para me ajudar. Tá aí. Logo mais nós vamos ter funcionárias aí. Por enquanto é o seu time um e o time 2 que está trabalhando, né, Van? Mas vamos lá. Não perde a fé, não. Continua, tá? É, por exemplo, só voltando aqui à questão das dívidas, dívida não é só questão de você ser inadimplente. Pode acontecer alguma questão ruim que você tem ali algum problema financeiro e que gere dívidas, tá? Isso é ok. A única coisa que a gente sempre tem que analisar, por isso que é importante, trabalhar sempre no preventivo, tá? Por isso que a gente trabalha com o orçamento. Lembra que eu falei para vocês? Por exemplo, o seu projeto que eu vou gastar 300 reais de marketing, estou chutando o valor aqui, tá? Que veio na minha cabeça. 300 reais por mês de marketing, eu vou gastar 300 reais de marketing. Aí vem alguém lá do céu, não, gasta 500, calma. Calma que eu tenho um orçamento para seguir aqui. Não tome decisões precipitadas. Analise, negocie data, negocie com o fornecedor, tá? Então, o primeiro passo é sempre preventivo. Mas, ok, tem lá as dívidas, agora a gente precisa pagar, tá? O que que a gente pode fazer, então? Trouxe aqui 3 ações, tá? A primeira ação é aumentar a sua renda. Então, encontrar maneiras onde você vai elevar a sua receita para que você possa ter ali uma brecha de orçamento, tá? Para você pagar aquela dívida. Então, você vai analisar a dívida é quanto, tá? Ah, não, é uma dívida é X reais. Vamos supor que é um cartão de 2.000 reais. Poxa, eu consigo levantar 2.000 reais para quitar essa dívida sem mudar a minha estrutura, sem mudar muito, não ter muitas despesas, eu consigo fazer 2.000 reais? Você vai analisar. Poxa, se eu fazer uma ação assim, eu consigo levantar esse dinheiro. Opa, então aumentou a renda, quitou a dívida, ok? Ah, não, Yasmin, é uma dívida grande que eu preciso parcelar. Então, você vai fazer o seguinte: você vai tentar enxugar as suas despesas, os seus gastos, que você consiga enxugar ao máximo, tá? Ah, Yasmin, então não vou mais sair, não vou mais ir no cinema, não vou mais fazer nada. Alguns consultores falariam para vocês isso, corta tudo. Mas quando eu analiso comportamento, você precisa ter pequenos momentos de prazer também para te motivar a continuar lutando. Então, tire o excesso, mas tenha momentos de qualidade e também momentos legais com a sua família, onde você tem um custo quase zero. Então, quero sair com a minha família, quero sair todo final de semana. Então vamos sair com as crianças lá na represa e tomar uma água de coco, comer um pastelzinho. Não preciso ir toda semana lá no Coco Bambu, entende? Então, a gente dá uma enxugada no nosso controle de gasto e a gente abrir mão de momentos, tá? Onde você vai gastar e aumentar sua receita. Aí você consegue quitar dívidas parceladas, tá? Yasmin, ó, você não tá ligada, é muita dívida. São dívidas pequenas, dívidas grandes, então o que que você vai fazer? Existe o método bola de neve. Não é da igreja, tá? Não é da oração. É de realmente fazer. Então, o que que você vai fazer? Você vai analisar suas dívidas, então você vai colocar lá, lista todas as suas dívidas. As menores, você vai começar pelas menores. Então, você vai trabalhar para quitar as menores e tentar parcelar as maiores, tá? Então, enquanto você quita as suas dívidas menores, você projeta as maiores e vai parcelando, tá? Negociando.
E quando você for ver, vai te gerar um sentimento de gratidão e de felicidade que vai te dar força para diminuir aquela quantidade de dívidas, tá? Bom, estamos chegando no nono passo. E o nono passo é algo que realmente prejudica muita gente, que é a questão das compras no impulso. Ah, Yasmin, eu preciso comprar. O dinheiro, ele gera na gente um sentimento, e para quem trabalha muito, né, daquela questão, ah, eu preciso comprar uma coisinha para mim. Eu preciso comer um chocolate. Eu preciso. É um momento prazeroso e eu entendo. E por isso que eu sempre oriento que vocês tenham ali mais conscientes, tá? Não façam compras no impulso. Por quê? Isso depois vai te gerar uma frustração e até às vezes vai te gerar uma dívida que você não vai conseguir pagar. Então, tem ali uma lista de compras. Lembra que eu falei para vocês? Tem um estoque organizado. Liste todas as peças, as quantidades, o que realmente você precisa para ter a sua operação. Depois, isso é para tudo, tá? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Quais são as listas de compra, por exemplo, do escritório? Tem um exemplo aqui. Eu que sou prestadora de serviço, mas eu tenho lista de papel higiênico, de saco de lixo, de produto de limpeza, de bala, de cápsula de café, de cappuccino, de bolacha. Então, se eu vou lá no Atacadão, e aí eu vou abrir até uma confissão para vocês, eu amo ir no Atacadão, no mercado, eu vou pegando todo tipo de bolacha e de bala que me vem na frente. Mas aí eu tenho que voltar, calma aí, respira fundo. O que eu preciso comprar? Eu preciso comprar bolacha água e sal, maisena, uma bolacha de chocolate para o pessoal lá do escritório, senão a gente vai comprando muita. Então, a gente tem que ter listas de compra e planejar, tá? Agora, esse item 2 é o item legal. É o item do efeito travesseiro. Alguém já ouviu falar isso? Do efeito travesseiro? Que é fatal para você não fazer tomar decisões afetadas, emocionadas. Sabe aquelas pessoas emocionadas? Coloca na tua vida o efeito travesseiro. O que que é? Ah, quero comprar tal coisa. Calma, dorme. Espera 24 horas para você realmente ver se você realmente precisa daquilo. Ah, Yasmin, mas é imperdível, eu tenho que comprar porque é aquela promoção. Realmente, será que é aquela promoção? Será que realmente não é um gatilho de escassez para vender? Então, tenha consciência de se realmente você precisa e se tem que ser naquele momento. Se não precisar ser naquele momento, se não é algo tipo é, emergencial, durma, pensa, analisa com frieza, olha seu orçamento, olha qual é o seu propósito, o que que sua empresa quer, o que que você almeja. Então, não tome decisões sem pensar antes, tá? Que é o efeito travesseiro. Espera 24 horas, bom? Depois a gente também tem aqui a avaliação dos orçamentos, né? A avaliação do valor a longo prazo e também o distanciamento de tentações. Ah, Yasmin, eu quero dar uma segurada. Então, evitem ir em lugares que você sabe que tenham que te aguça muito. Então, por exemplo, quando eu estou de dieta, eu não vou ir no McDonald's. Vocês concordam comigo? Eu vou evitar. Se eu não aguento ver uma loja de brusinha e eu quero comprar uma, evite frequentar tantas lojas, entende? Então, tenta distanciar de tentações que você não pode tomar medidas agora naquele momento, tá? Vocês estão percebendo que o que eu falei hoje são de comportamento e isso é o que realmente muda a questão da pessoa ser lucrativa e ter ali uma solidez no financeiro? Bom, até aqui eu vou seguir agora para os nossos
últimos passos, depois eu vou abrir para perguntas e vou abrir para vocês conversarem um pouco comigo, tá bom? Bom, então o 10º passo aqui, poupe e reserva, tenha reservas, né? Invista. Ah, Yasmin, eu não sei sobre investimentos, eu não sei, eu nem tenho reserva. Primeiro passo é você construir uma reserva. O que que é uma reserva, Yasmin? Aqui, ó, isso a gente tem que criar uma reserva, tanto para o nosso pessoal quanto para a empresa. Então, por exemplo, aqui, ó, esse custo operacional aqui, eu tenho que saber quanto que é meu custo operacional. Se não aparecer nenhum cliente, quanto que eu preciso investir para o meu negócio sobreviver? Ah, Yasmin, eu não tenho custo nenhum. Ah, legal, menos mal. Mas às vezes você tem um MEI aberto, então você tem que pagar a tua guia do MEI. Às vezes você tem ali as suas contas particulares, né? Se você tem renda extra, beleza. Mas se você sobrevive do seu negócio, você precisa saber quanto que é o seu custo operacional da sua empresa sem só o custo mesmo, e faça ali, projete, multiplique esse custo por 3 meses ou por 6 meses. E aí você constrói ele aos poucos, tá? E a mesma coisa para a questão pessoal. Então, vocês vão olhar aqui quanto que a tua família tem de despesas fixas e variáveis, em média ali, porque as variáveis às vezes, né, dá uma mudadinha de mês para mês. Por exemplo, luz, água, às vezes vem uma diferencinha, mas você consegue projetar. Quanto que você precisa para sobreviver de forma digna, tá? Pegando isso, você vai construir a tua reserva. Aqui embaixo a gente tem, ó, no orçamento pessoal, a questão das reservas, tá? Aqui eu coloquei aplicações, previdência privada, fundos, metas, né? Então, por exemplo, viagens, entradas de carro, casa própria. E aqui na questão da empresa, no orçamento, também vocês vão ter os objetivos financeiros. Entre elas está a reserva, tá? Por quê? Você precisa também condicionar as suas ações para ter uma reserva ali emergencial. Ah, consigo já construir a minha reserva. Agora eu quero fazer uma poupar e investir. Aí você começa a pensar ou em ações, ou se você é mais conservadora, como eu, que não gosta muito de lidar com imprevistos, você põe lá no CDB, né, numa renda fixa com liquidez diária. Ah, deu algum problema muito sério, você consegue resgatar o dinheiro também sem se prejudicar, tá? Então, eu dei aqui algumas questões para vocês também pesquisarem. Se vocês falarem assim, ó, quero entender mais sobre investimento, eu posso trazer aqui um corretor amigo meu para a gente debater sobre o assunto, tá? Mas o que eu vejo agora para a realidade da maioria é a gente consolidar primeiro esse financeiro, a gente construir o financeiro para construir uma reserva e depois começar a investir, tá? Bom, ok, chegamos no 10º passo e eu quero deixar aqui um extra, que é a análise constante do seu financeiro. Ah, Yasmin, mas eu faço meu financeiro uma vez por mês. Mas você entende que às vezes, por exemplo, ó, ai, é, lembra que a gente falou sobre o planejamento trimestral? Esse trimestral a gente tem que analisar o mês e as semanas. Então, por exemplo, se eu analiso ali que minha meta é 4.000 no mês, se eu não fiz 2.000 na primeira semana, nas 2 primeiras semanas, vocês concordam comigo que vai ser muito difícil eu faturar 4 nas últimas 2 semanas do mês? Por isso que a análise do financeiro é constantemente, pelo menos ali, conforme você vai registrando, você vai analisando. Opa, calma aí, essa semana foi muito fraca. O que que eu fiz no meu marketing, no meu Instagram, que eu não tive resultado? Ah, não, eu faturei bem, então o que que aconteceu? Ah, foi o Dia das Mães, então tive ações lá do Dia das Mães, então meu faturamento aumentou. Então é constantemente essa análise, tá? E aqui é uma frase que eu trouxe até na palestra, levei na palestra lá do Rio Pret Shop.
a prosperidade ela anda lado a lado da gestão. Muitas pessoas acreditam somente na prosperidade, mas esquece que o que deixa a pessoa próspera é ela também gerir os seus recursos. Então, não espere somente uma prosperidade sem investir tempo também na gestão dos recursos de vocês. Se a gente não mudar o nosso comportamento e as nossas microações, você pode contratar o sistema da NASA, ele não vai funcionar para sua empresa, tá? Hoje foi uma reunião mais sobre ações, né? Sobre insights, porque também eu vou mandar lá as planilhas lá no grupo. E na nossa reunião do dia 18, nós vamos ter a nossa reunião técnica, para realmente a gente fazer ali uma oficina de financeira, a gente falar sobre as ferramentas, e eu também vou falar para vocês sobre custos, né, e precificação na reunião do dia 18. Eu só queria agora ouvir vocês, se esse conteúdo foi válido, se vocês gostaram, se fez sentido para vocês. Alô? Alguém tá aí comigo? Ô, Sandrinha, belíssima. Eu queria falar que eu não quero falar nada. Bela participação. Ótima participação. É tipo assim, eu queria falar que eu não sei por onde eu começo. Não, você já tá com a OMIE, né? Ah, daquele jeito lá que eu te falei. Não, mas não desiste agora, não. Tenta Ah, fazer seu então, orçamento. eu fiquei um pouco abalada. É porque eu vejo a planilha tão mais fácil. Aham, sim. Se você, é, como ainda você está num momento de transição, né? Talvez dar um passo para trás, para depois você poder desenvolver isso, né, de uma forma mais é, profunda, faça mais sentido agora do que você continuar insistindo numa ferramenta que não está fluindo da maneira que você, na sua expectativa, né? Então, acho que isso te gera mais frustração ainda do que praticidade, principalmente no seu caso, que você é sozinha. Acho que a gente tem que sempre medir algo. Isso faz sentido para mim? Talvez não faça agora. Daqui a um ano ou daqui 6 meses eu vou estar mais desafogada do operacional e consiga fazer dentro do sistema, né? Mas é uma questão que realmente o meu dever aqui é te dar as opções, né, para que você se sinta confortável em fazer, mas o importante é fazer, né? Sim, Senão, realmente, gente, é, eu sei que tem coisas que a gente não gosta de ouvir, mas a gente precisa ouvir, né? A questão do financeiro é comportamento e ação. Se a gente não fazer, é igual gestão de tempo, né? Hoje a gente teve até o post lá que a Bárbara fez sobre na comunidade. Ah, mas eu não tenho tempo. Será mesmo que você não tem tempo? Ou será que você não está tendo prioridades certas, né? Será que, opa, calma aí, todo mundo tem as 24 horas, então algumas são mais produtivas. Será que se eu diminuir um pouco o meu uso do celular ou abrir mão de alguma coisa para cuidar do meu negócio, eu não vou ter um resultado diferente? Então, é decisões, né? É comportamento. beleza. Beleza? Obrigada, Sandrinha. Gente, mais alguém quer compartilhar, quer abrir o coração, quer desabafar, quer chorar? Nossa, tá todo mundo caladíssima. Van, só ri, né? Então o microfone tá fechado. Não, não, eu tô um pouco rouca. Ah, Não, tá. mas esse conteúdo aí é muito importante e pega bastante em todo mundo, porque muitas pessoas, igual que você falou, querem fazer, mas tem medo e assusta e param. Aí começa a colocar desculpa que eu não tenho. Tem tempo para tudo, menos para mexer nessas coisas, parte financeira, né? E igual que eu sempre falo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço. Alguma coisa pode estar acontecendo, eu não estou colocando prioridade nisso porque eu não quero fazer, eu não quero enxergar, eu não quero mudar. Então, às vezes, não é só o tempo às vezes é uma desculpa
para um medo realmente. que está aqui dentro de mim, né? Uhum, Então, dá tempo, pegar, se organizar no tempo, colocar 1 horinha por dia, 1 hora na semana, que uhum, seja. Mas qual o exato. motivo que não está fazendo isso? Alguma coisa tem. Então, é para olhar isso daí. Ou é duas questões, ou é emocional ou é É, desorganização, né? isso. Se for emocional, se for algo, poxa, é natural que a gente fuja de ações que a gente não gosta de fazer. Por Causa exemplo, dor, né? que cause dor. Então, a gente vai sempre procrastinar ações que nos tiram da zona de conforto, Sim, tanto com o financeiro quanto com a academia, né? sim. São coisas parecidas que a gente tem que analisar por que que eu tô travada nisso e por que me gera tanta angústia, né? Isso. E se a gente está fazendo parte disso, a gente está investindo tanto financeiramente quanto o nosso tempo, a gente tem que então tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa, não só, não, estou participando da comunidade, então tá bom. Não, vamos colocar na prática, né? Exato. E assim, é isso que faz o jogo virar, né? Sim, Se a gente for analisar o comportamento das pessoas que a gente tem como ali admiração, são as ações que mudam, né? Então, ali o comportamento, são as formas que as pessoas encaram essas tarefas do dia a dia. E às vezes a gente vai ter que se sacrificar um pouco mesmo para ter um resultado melhor, tá? Bom, gente, essa aula eu espero que tenha ajudado vocês. No dia 18, nós vamos nos encontrar novamente lá no Mais Um Café, tá? Nós estamos aí na reta final pro nosso evento, então nós vamos ter algumas ações de marketing essa semana que eu vou compartilhar lá no grupo. Então, se vocês puderem ajudar a gente na interação, na curtida, no compartilhamento, ajuda muita gente. O propósito, lembra lá da comunidade, não é só ser um grupo de mulheres, mas sim ter mulheres que buscam se consolidar no mercado, crescer, que almejam aí ter resultados melhores. Isso a gente só vai atingir, acredito eu, que a força da comunidade não é só da Yasmin, mas de todas nós. Então, se vocês puderem ajudar na divulgação, eu agradeço muito, tá? Esse evento está sendo muito especial. Vai ter algumas novidades que eu não posso contar agora, mas eu estou bem feliz e eu não vejo a hora de poder compartilhar algumas novidades com vocês. Acredito eu que no nosso encontro do dia 18 eu já consiga compartilhar algumas questões com vocês, tá bom? Um grande beijo. Essa aula vai ficar gravada, então revisitem esse conteúdo. Se vocês puderem baixar essa aula, para depois vocês analisarem certinho os 10 passos de novo. Me chamem se vocês tiverem dúvidas nas planilhas, tá? Que será um prazer ajudar vocês, tá bom? Quando é financeiro, Ok. Bom, ninguém. linda. Beijo, fica com Deus. Beijo. Que o restinho de semana de vocês seja abençoado, viu? Muito Amém. obrigada. Beijinho, Sandra, Beijinho, Sandra muito Regina, obrigada. Sandra Bezerra, Van, Carol, Tchau, vocês tchau. ficaram guerreiras até o final. Um grande beijo, viu? Beijo, muito Beijo. Fica com obrigada. Beijo. Tchau, Deus. Tchau, tchau. tchau.